Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 532. Ontem, no vídeo anterior, nós falamos sobre negociação, certo? Então, para a gente fazer uma boa negociação, a gente precisa desenvolver autoconfiança, certo? Apresentar uma argumentação em volta de persuasão, que seriam técnicas onde a gente utiliza as emoções para tentar convencer ou apresentar uma defesa dessa argumentação. E por muitas vezes as pessoas acabam adotando comportamentos manipulativos. Então esses comportamentos manipulativos, eles muitas vezes faltam com a verdade para poder atingir os seus objetivos. E aí vem o tema de hoje, que é a ética, certo? Então, a ética é algo bem importante e interessante, porque ela é relativa. Então, muita gente pode questionar, ética relativa, ela não é a verdade? Ok, é a verdade, porém, cada sociedade monta o seu código de ética de acordo com, vamos dizer assim, o modus operandi, do que a humanidade acredita naquele momento. Então, segundo o professor Mário Sérgio Cortella, ética são um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros em uma sociedade. Então, buscando esse bem-estar coletivo. Então, já houve época que era permitido eticamente você ter um homem de estimação, ter um humano de estimação. Humano de estimação? Exatamente. Então já teve época que ter um escravo era uma mercadoria, um bem de consumo. Então, quando você comprava uma pessoa, um escravo, certo? Você tinha direito sobre elas, era sua mercadoria. Então você poderia fazer o que quiser, usar como mão de obra no seu trabalho, sua satisfação pessoal. Você podia bater, você podia matar, era sua, era uma mercadoria. Mas que absurdo, como é que pode isso? Já foi aceito eticamente. Então não era errado ter um escravo, ao contrário, era comum, todo mundo que tinha poder aquisitivo tinha, certo? Já teve época que você comprava uma esposa, uma pessoa, que absurdo, pois você chegava lá, pagava um dote para a família, certo? Então você tinha direito àquela esposa, você assinava um contrato onde aquela pessoa era sua posse. Então a esposa era sua posse. Então hoje a consciência coletiva nos diz que isso é um absurdo, que são seres humanos, que são pessoas, que não podemos fazer isso. Então esse comportamento hoje não é mais aceito, então já passou a ser antiético, certo? Então quando a gente adota um comportamento que não é mais aceito pelo coletivo, é um comportamento antiético, está fora do código de ética. Então, gente, só que aí isso deixa uma consequência, Então, por que hoje a gente ainda tem muito racismo? Porque algumas pessoas ainda não modificaram os seus comportamentos, ainda acha que você é superior a outra pessoa só porque ela tem uma cor de pele diferente da sua. Certo? Algumas pessoas acham que é melhor do que outras pessoas porque tem um poder aquisitivo maior do que outras. Então se sentem no direito de humilhar a outra pessoa porque é uma mercadoria. Entendeu? Então isso é um traço de comportamento que persiste até hoje, que precisa ser coibido. Certo? Por isso que tem leis hoje que punem e a pessoa age achando, meu Deus, eu não fiz nada demais. Mas está fazendo. Você precisa mudar o seu comportamento porque não é mais aceito, certo? Por que hoje tem tanto feminicídio e homem espancando mulher? Porque isso é um rastro de comportamento que a pessoa acha que ainda tem direito sobre a mulher. Então, se eu acabar o relacionamento, a pessoa acha que ainda tem o direito de ir lá espancar a mulher e ameaçar porque é sua posse. Não é mais aceito isso.
mudou o código de ética, mudou o comportamento, a sociedade não aceita mais esse tipo. E aí a gente trazendo isso para o mundo dos negócios. Então, por exemplo, as profissões possuem um código de ética onde estabelece a conduta, né, de relação, de serviço, né, do seu trabalho. E ainda mais, né, as empresas, né, elas também possuem uma ética velada, entre aspas. Por quê? A sociedade, ela entende que a empresa precisa ter um comportamento sustentável, ou seja, cuidar da natureza enquanto extrai, né, os bens de consumo, que ela precisa assumir suas responsabilidades, certo? Que ela precisa pensar no longo prazo. Então, se a empresa ela insistir em ter um comportamento diferente disso, as pessoas deixam de comprar daquela marca e compra da outra que aparece que é bioagradável, que é sustentável. Por quê? Já existe um consciente coletivo, né, de que as empresas precisam ser sustentáveis e que as empresas precisam cuidar do meio ambiente e da natureza. Apesar de eu, na minha individualidade, eu ainda jogo o papel pela janela, né? Então, assim, eu cobro da empresa, mas não faço o meu. Então, gente, tem uma autora, uma filósofa, assim como o Cortella, né, que é a Maria Lúcia Galvão. Eu recomendo que vocês a procurem no YouTube. Então, eu tenho escutado muito ela. Então, ela faz a comparação, por exemplo, do jiló, né, e do chocolate, né, fazendo essa historinha com relação à ética. Ela diz que, por exemplo, o jiló ou verduras, né, a gente quando faz com nossos filhos, né, que a gente quer que eles comam verdura e eles não gostam, a maioria deles não gostam, né? Então a gente faz através de ameaça ou de recompensa. Então, se você comer a verdura, né, você vai assistir televisão, então ganha uma recompensa. Se você não comer, eu vou tirar a televisão, então faço uma ameaça. Então ele faz porque ele vai ser punido, certo? Já o chocolate, se você deixar ali em cima, a maioria das pessoas vão comer porque gostam. Então, basicamente, ela diz que hoje a ética é como o jiló, né? Eu só faço com medo de ser punido, né? Ou da ameaça, né, de ser punido, ou pela própria punição, certo? Ou para ter uma recompensa, eu vou ser bem visto na sociedade, olha como ele é ético e tal. Então, as pessoas não fazem por consciência, faz por medo da punição. Isso é ruim? Não, porque enquanto ele faz, ele ainda está respeitando o direito do outro. Só que o que é que acontece? Quando ninguém está vendo, eu vou lá e faço. Por quê? Porque a minha motivação por não fazer é por medo de ser punido. E aí é que está o problema. Enquanto a gente não evoluir, não precisa gostar, mas pelo menos ter consciência que o meu direito acaba quando começa o do outro, certo? Que eu só devo fazer algo se for para o bem comum de todos, certo? Acontece que quando ninguém está vendo, eu me sinto tentado a fazer, porque a minha principal motivação não é a consciência, é o medo da punição. E aí eu faço uma pergunta para vocês, aproveitando um momento em que todos nós estamos das eleições municipais, né? Que a gente critica tanto que os políticos são antiéticos, que de fato impactam, as decisões impactam na vida de todos. Então, uma benfeitoria que eu deixo de fazer, ou que eu faço só no último ano da campanha para ficar visível e ser reeleito, certo? Então, que tipo de comportamento é esse? A pergunta que eu faço para vocês. Quando eu ofereço saco de cimento, furar um poço, quando eu ofereço uma chapa, um par de sapato, que tipo de comportamento é esse? É um comportamento pensando no bem comum, na consciência coletiva, ou para um benefício próprio? E eu ainda digo mais, se você estivesse na situação, se você fosse eleito e você tivesse a oportunidade de pegar o orçamento de um município inteiro e você pudesse, se você tivesse a oportunidade de, ninguém está vendo, ninguém vai te punir, você faria ou você não faria? Então é essa a pergunta que eu faço. Nós estamos agindo com a ética, em relação à ética, como o jiló,
com medo da ameaça ou pelo chocolate? Porque não que eu goste, mas que eu já tenho a consciência da necessidade do bem comum, de fazer o bem para todos, inclusive para mim, mas a partir do todos, e não começando por mim e parar em mim, exclusivamente para mim. Então, se fosse você, o que você faria? Então, gente, deixo essa pergunta para a gente refletir, pelo menos até amanhã no próximo 5h32. Bons estudos e bom trabalho.